Fala aí, traders do meu Brasil. Vamos para mais uma análise semanal aqui. Hoje, sem minha webcam, eu fui gravar agora para vocês. Por algum motivo a webcam não está funcionando, mas para que vocês não fiquem sem, eu vou gravar mesmo assim, porque semana passada eu fui viajar, vocês já ficaram sem. E aí essa semana eu vou atrás de uma nova para semana que vem vocês verem meu belíssimo rosto novamente. Então vamos entender o cenário aí da semana, ver o que aconteceu, entender as movimentações para projetar os possíveis movimentos futuro, certo? Já vamos aqui para o nosso gráfico colorido, cheio de linhas e traços e vai e vem. Vamos entender o que está acontecendo nessa bagunça, tá? Então vamos começar ali por sexta-feira passada, vamos entender o movimento que ele fez ali na sexta-feira, aqui ó, dia 6. Sexta-feira ele engatou um movimento de baixa. Na verdade ele começou consolidado, né? Achou essa região de topo, de fundo, veio testar o topo, fez falso rompimento, forçou a mínima, deu pullback e aí engatou um movimento maior de baixa, perdendo a região divisor de águas do 285, 275. Perdeu, deu uma violinada e fechou para cima. No dia seguinte veio testar, respeitou ela, veio por baixo e seguiu rompendo até a região do 236, 226, respeitou o 236 aqui, mas só beijou a VWAP e deu uma saraivada para baixo até a nossa outra região de fundo aqui. Aqui teoricamente é a nossa última região divisora de águas, né? E aí ele testou aqui a região do 175, 185. Quem acompanha todas as análises, presta atenção no que eu falo, pode puxar os vídeos anteriores que as regiões continuam a mesma e elas continuam respeitando. Então ele testou aqui, depois testou a região por baixo e fechou para cima dele aqui no 197, se eu não me engano. E aí começamos a terça-feira, né? Ele abriu dentro da região divisor de águas, forçou para cima, veio subindo de escadinha, deu uma violinada na VWAP, só fez o falso rompimento de topo e deu uma saraivada para baixo, fazendo o rompimento da mínima, fez o rompimento da mínima, o back armou o pivô de alta e fechou para cima. Então, com esse movimento concluímos que foi só uma captura de liquidez, porque ele armou o pivô de alta e fechou para cima. No outro dia, abriu de novo na região do 175, 185, já forçou para cima, beijou aqui a máxima anterior, veio próximo, a máxima anterior aqui junto com a VWAP semanal estava no 15, ele parou aqui no 8, se eu não me engano, veio testar o fundo, fez o falso rompimento de fundo, pullback, fez o falso rompimento, armou o pivô de alta e fechou dentro da região divisor de águas. Então aqui a gente já começa a entender que mudou a dinâmica do que estava vindo, né? Até então era pernadas e pernadas e pernadas, até que aqui, ó, e capturou liquidez só e já voltou para cima e segue acumulando dentro dessa região. Então o que a gente leva de conclusão? Quando ele romper essa região, testar por cima e seguir rompendo, nós temos um movimento, uma possível tendência de alta nas próximas movimentações. Isso eu vou falando todos os dias aqui na minha sala do Discord. Todos os dias eu faço as análises, passo lá para o pessoal da sala ao vivo e projetei exatamente esse cenário. Então, caso ele perdesse essa região, testasse por baixo e seguisse rompendo, aí ele poderia vir testar essa região do 120, e aí se rompesse, testasse por baixo e seguisse rompendo, teria uma continuidade da tendência de baixa no macro, tá? Mas não foi o que aconteceu, né? Então aqui ele seguiu acumulando. Na quinta-feira, ele abriu com gapzinho de alta, veio testar a região de resistência anterior, segurou no ajuste e fechamento, estourou para cima, ficou acumulando aqui na região divisor de águas, rompeu, testou por cima, rompeu a resistência anterior, engatou um movimento de alta vindo buscar outra região divisor de águas
e respeitou exatamente ela. No outro dia, como ele rompeu essa região, onde seria a melhor compra na hora que testasse ela por cima. Nós temos essas regiões de resistência, mas a melhor compra era nessa região, visando o cenário que ele não conseguiu dar continuidade na tendência de baixa e rompeu a outra região divisor de águas. Veio testar ela, abriu com gap de baixa, né? Para baixo do fechamento do dia anterior, ficou consolidado. Veio testar, parou no 38, estourou para cima na sexta-feira, deu uma acumulada aqui na região do 312 e seguiu rompendo aqui até o 358, que é essa região de resistência anterior. Então agora vamos analisar a movimentação macro, tá? Vamos entender o que ele está fazendo. É importante que vocês entendam essa conciliação do que está acontecendo no intraday, na semana e nas últimas semanas, né? Então vamos colocar o macro, o intermediário e o intraday. Então, o que nós tínhamos? Que nem eu falei para vocês. O mercado saiu de lá de cima e veio testar outra região divisor de águas. Teoricamente, esse movimento poderia ser um pullback para ele dar continuidade no movimento macro de tendência de baixa, que é esse que a gente vem vindo, tá? Isso aqui poderia ser um pullback para continuar rompendo até seja lá onde for. Porém, nesse teste, ele segurou na outra região divisor de águas, capturou liquidez e armou um pivô de alta. Quando ele armou esse pivô de alta e não conseguiu perder o outro dia, o fundo anterior, e ainda ganhou a outra região divisor de águas e fechou para cima dela, essa estrutura já nos indicava um possível movimento maior de alta nos próximos dias. E foi exatamente o que aconteceu na sexta-feira. E agora, Renan, qual que é o próximo cenário para os próximos dias? Para a próxima semana? Vou colocar aqui no gráfico para vocês verem melhor. Até então, a gente tinha essa tendência de baixa. Aí saiu a guerra, estourou aqui para cima. Quando estourou aqui para cima, ele deu esse pullback e estava forçando aqui. Na hora que achou essa região de topo, a gente tinha que ver a seguinte movimentação. Caso ele continuasse rompendo, rompesse máxima, a gente ia ter uma continuidade da tendência de alta. E caso ele desse esse pullback, respeitasse essa região e testasse esse fundo, descaracterizava toda a estrutura de alta. Isso aqui é um pivô de baixa e ele teria espaço para vir testar as outras regiões de fundo. E no caso, teria aqui o 226, 236, depois o 175, 185, depois a mínima aqui do 120. Rompendo a região do 120, aí nós consideraríamos esse movimento como um pullback para continuar a tendência de baixa. Mas, a partir do que acontecesse aqui, nós poderíamos ter algumas visões diferentes disso. Por quê? Nesse movimento, ele teria que vir romper o fundo para caracterizar a possível tendência de baixa. Caso ele não rompesse essa região e viesse buscar o fundo, isso aqui, essa movimentação, ó, agora forçando para cima, é um pivô de alta na região de fundo. Então, nessa tendência que nós estávamos, agora, ó, vou apagar para desenhar melhor. Nessa tendência, ele deu pullback e rompeu. Aqui, ele deu pullback, veio para romper, não rompeu e agora está forçando cada vez mais para cima.
e já rompeu a resistência anterior. Agora a gente tem que ver o seguinte: nos próximos dias, caso ele busque essa região de máxima e rompa, aqui é um ponto decisivo. Por quê? Ele pode só fazer o falso rompimento, voltar para dentro, testar por baixo e seguir rompendo para baixo até essa região de fundo novamente. E ele, deixa eu mudar a cor aqui, pode romper, testar por cima, romper. E aí, se ele fizer essa estrutura, eu acredito no movimento de alta maior, podendo vir buscar aqui a região dos 5.600. Ele armou uma estrutura de pivô de alta no macro e rompeu a resistência anterior. Rompeu a resistência anterior por cima e renovou o topo. Isso aqui é um forte indicativo de um movimento de alta, tá? Ainda mais porque segurou nessa região de fundo importantíssima e não conseguiu romper para continuar a tendência de baixa que vinha vindo. Então agora a gente tem que ver os próximos movimentos do dólar perto dessa região. Então nós temos, vou recapitular o seguinte cenário: ele pode romper, fazer o falso rompimento, testar por baixo, armar o pivô de baixa e forçar até essa região, e se romper essa região até aqui, e a partir daqui dessa mínima a gente tem que ver se ele rompe e renova fundo. Se ele rompe, renova fundo e segue rompendo, continuidade da tendência de baixa no macro. Mas, caso ele rompa esse fundo, rompa esse fundo, entre, teste por cima, arma um pivô de alta e rompe essa resistência, aí nós temos um possível maior movimento de alta, tá? Mas também temos o seguinte cenário, que ele pode romper, testar por cima e seguir rompendo. Aí, que nem eu falei, pode vir buscar essa próxima região de resistência. A gente tem alguns pontos importantes aqui a ser testados, né? Então, a gente tem essa região divisor de águas do 386 até o 276. Depois a gente tem essa do 445, 455. Depois eu tenho essa do 552, 542. Aí a gente tem essa máxima macro aqui, que foi na hora que armou esse pivô de baixa aqui, engatou essa tendência de baixa mais forte, né? Então a gente tem essa região aqui do 621 bem forte, tá? Então, galera, essa é a minha projeção para os próximos dias. E aí, caso ele faça o falso rompimento dessa região aqui, arme o pivô de baixa, eu vou dar preferência para as vendas, tá? Porque não tem por que eu comprar aqui no meio do caminho, sendo que ele fez o falso rompimento. E aí, caso rompe aqui para cima, eu vou dar preferência só para as compras, tá? Então, falso rompimento, voltou para baixo, é venda. Rompeu, testou por cima, renovou, é só compra. Beleza? Então, é isso. Semana que vem eu volto aqui para a gente ver qual movimentação se concretizou. E tamo junto. Bons trades a todos.